Medo. Quem de nós nunca sentiu medo inúmeras vezes na vida? Não é um sentimento agradável de se ter, porém, ele tem um papel de extrema importância na nossa vida, na nossa sobrevivência. O medo é um estado emocional desencadeado diante de uma situação de perigo real ou imaginário, e que muitas vezes ele pode ser algo que nos cause um imenso sofrimento, um imenso dano. Mas é importante entender qual é o real papel do medo e aprender a lidar com ele, para que este sentimento não seja algo que cause sabotagem, estagnação, paralisação, que limite as suas ações, e sim que seja um mecanismo de proteção, de cautela e de preservação à vida. Já imaginou uma pessoa que não tem medo de nada? Uma pessoa que ao dirigir ela não sente nenhum tipo de medo ou receio? Que ao se relacionar com outra pessoa ela não tem nenhum tipo de cautela? Será que isso será benéfico nas suas relações? Então, é preciso entender que o medo, ele tem o papel de sinalizar para nós que precisamos ter cautela, que precisamos ficar atentos, atentas, que precisamos respeitar o limite, que precisamos tomar cuidado. Então, quando sentimos medo de algo que já temos clareza sobre o que é, ou de algo que ainda não sabemos o que é, vou explicar melhor. Já tiveram a sensação de estar com receio, com uma sensação de medo, de frio na barriga? Essa sensação, muitas vezes, é fruto de percepções tidas pelo nosso inconsciente que ainda não vieram para o consciente, ou seja, nós ainda não nos demos conta disso, mas nos causa, nos desperta uma necessidade de mantermos o estado de alerta, de ficarmos atentos, atentas àquilo que está acontecendo. E isso, inúmeras vezes, nos protege, preserva a nossa vida, porque nós temos, por estarmos em estado de alerta, nós temos mais condições de reagir, de tomarmos atitudes assertivas. Então, o medo é como se fosse um sistema de alarme. Vamos imaginar a nossa mente, a nossa maravilhosa mente humana. Quando uma situação externa a nós desencadeia em nós essa sensação de medo, essa situação de perigo, ela desencadeia sinapses nervosas que colocam a nossa mente em estado de alerta. E a amígdala, que é uma glândula cerebral responsável por identificar as emoções, ela sinaliza para o nosso cérebro que existe algum perigo, o que nos coloca em estado de atenção, em estado de alerta, para que possamos estar atentos, atentas a um perigo real, a um perigo eminente que está à nossa volta. Uma situação de violência, um risco em relação a um acidente, animais, enfim, qualquer coisa. E o que nos dá condições de reagir. Esse é um instinto primitivo que possibilitou à espécie humana sobreviver diante dos inúmeros perigos das situações onde cada tempo de vida apresentou. Ele desperta em nós a necessidade de proteção, de sobrevivência à vida. E ele nos ajuda a perceber aquilo que pode colocar a nossa segurança em risco ou das pessoas que estão à nossa volta. Mas quando esse medo ultrapassa o limite da proteção, quando ao invés de proteger e preservar, ele passa a ser algo limitador. Já vivenciou a situação ou conhece alguém que tenha vivenciado a situação de se sentir travado, paralisada diante dos desafios que se apresentam?
que tem muita dificuldade para tomar iniciativa, para tomar decisões, para realizar, ter ações perante aquilo que deseja, que sempre identifica problemas ou dificuldades que na verdade se tornam fatores limitantes e que a pessoa muitas vezes tem muita dificuldade em manifestar tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que é capaz. Então, este momento é quando o medo se tornou um fator limitante. Mas como nós podemos lidar com aquilo que sentimos para que o medo sirva sim como um mecanismo de proteção necessário à vida humana, à preservação da vida humana e não seja um fator limitante e sabotador? Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, como já falamos em vídeos anteriores. O gerenciamento das emoções não é algo que se aprende uma única vez na vida e nunca mais precisamos treinar. Muito pelo contrário, gerenciar as emoções requer dedicação contínua, requer aprimorar cada vez mais a percepção sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que pensamos, investir tempo e recursos para termos mais condições de refletir e de elaborar aquilo que estamos sentindo de uma maneira assertiva. Então, diante das situações de medo, eu gosto muito de propor o seguinte exercício. Olhe para o espelho. Se olhe no espelho. Olhe para o seu tamanho. Qual é o seu tamanho diante do espelho? Ok? Agora, se você quiser continuar fazendo esse exercício na frente do espelho, ou se você quiser fazer uma pausa, pegar um papel e uma caneta, eu vou te explicar como fazer esse exercício. E aí, já pegou papel e caneta? Então vamos lá. Agora eu quero que você se desenhe no papel. Faça uma figura humana que te represente. Agora, ao lado, eu gostaria que você pensasse, sentisse qual é o tamanho do seu medo diante das situações que você vive. Qual é o maior medo que você sente? Agora, tente imaginar este medo e personificar ele em uma pessoa ao seu lado. Já desenhou? Qual é o tamanho do medo que você sente? Ele é do seu tamanho? Ele é maior do que você? Ou ele é menor do que você? Se o medo que você sente é maior do que você, ele irá te dominar. Ou seja, ele irá sabotar as suas ações, porque você terá a sensação, a falsa sensação de que nunca está preparado, preparada para enfrentar aquilo que se apresenta, que você não tem condições de expressar a sua opinião, de falar aquilo que quer, aquilo que não quer, de dizer que não gostou, de enfrentar uma situação. Quem está no controle é o medo. Porém, você pode questionar esta percepção. Lembre-se, a emoção ela é virtual. Se você entender que por meio da sua consciência você pode se apropriar disso e assumir o controle sobre as emoções, talvez você vai se dar conta de que o medo não precisa ter esse tamanho todo. Nós podemos pensar de uma forma mais assertiva e fortalecedora. Mas Fabiane, como eu faço isso? Então, diante do medo, você pode se questionar: eu não estou me sentindo seguro, segura para fazer o que eu preciso fazer. Questione esse tipo de pensamento, vá um pouquinho além. Por que você não está se sentindo seguro ou segura? O que você precisa enxergar diante desta situação? O que o medo está te dizendo? Talvez se faz necessário uma maior preparação.
Talvez é preciso pedir ajuda para outra pessoa ou para outras pessoas. Talvez você precise se apropriar de mais recursos, de mais alternativas. Porém, todas estas são ações possíveis. Você pode analisar para entender quais são as melhores alternativas que você tem para lidar com a situação. O que você já dá conta nesse momento? Não significa dar conta de tudo, mas significa ter condições de dar passo e não se sentir limitado, limitada, travado, travada diante da situação. Quando você começa a interpretar o que o medo está te provocando, está te fazendo sentir, por que você está sentindo isso e como lidar com isso, tenha certeza que você pode fazer um novo desenho aí no seu papel. Porque se o medo estava maior do que você, ao ser confrontado, ao fazer a gestão das emoções, ao refletir sobre as alternativas, o medo irá diminuir. Ele não precisa e não deve ser eliminado. Como eu mencionei no vídeo anterior, a ausência do medo nos faz ou aumenta a possibilidade de adotarmos atitudes precipitadas, atitudes reativas, atitudes impensadas. Então, não se mensura o risco e se coloca em condição, em situação de perigo. Então, não é interessante riscar o medo do seu papel, eliminá-lo deste lugar, mas pelo contrário, se faz necessário colocá-lo num tamanho que ele te ajude e não te atrapalhe. Então, ao gerenciar as emoções, você vai entender que você pode redimensionar o tamanho do seu medo e ele passar a ser do tamanho de uma criança. Você é um adulto, você está no controle das situações, você analisa, reflete sobre aquilo que está sentindo, sobre as circunstâncias que te rodeiam e, orientado pelo medo, no tamanho de uma criança, ou seja, bem menor do que você, aliás, você é responsável por ele e vai te impedir, não vai te impedir de tomar as suas decisões de forma assertiva, positiva, agregadora, mas também não vai negligenciar pelo excesso de confiança ou pela negligência imatura e precipitada. Aprenda com o medo. Ele não precisa ser um fator limitante na sua vida, e sim pode e deve ser um fator agregador, um fator que irá te auxiliar no processo de tomada de decisão.